Uma das coisas que nós nos orgulhamos é que formamos pessoas, não formamos só CVs, formamos pessoas, e é com este intuito que eu digo que os alunos são a alma desta universidade. E é nessa memória que nós temos que ter sempre dos alunos, os presentes e os passados, que eu gostaria de convidar a Rita Anastácio, que é aluna do primeiro ciclo, portanto, licenciatura de Química Aplicada, para nos dizer porque é que escolheu Química e porque é que escolheu esta faculdade. Rita? Boa tarde a todos. Como o professor Souto Maior já disse, eu sou a Rita, sou aluna do melhor curso desta faculdade. E nos próximos 5 minutos vou-vos dizer porque é que escolhi este curso e porque é que foi nesta faculdade em específico. Então, começando, eu considero uma pessoa bastante curiosa, razão pela qual a área das ciências sempre me fascinou imenso. A minha paixão especificamente pela Química começou ao participar num ambiente laboratorial e participei num projeto desenvolvido pela Universidade do Porto, que é a Escola de Química e Bioquímica. Este projeto é destinado a alunos dos 10º e 11º anos que passam uma semana das suas férias de verão nos laboratórios da Faculdade de Ciências a assistir a alguns projetos de investigação, tanto de doutorandos como de professores. No meu caso, assisti a um projeto acerca da síntese de polipéptidos para desenvolver fármacos e este tema especificamente fez-me ficar bastante motivada para a área da Química por se relacionar com a saúde e aí vê-se uma das grandes aplicações da Química. Apesar de ter adorado o ambiente que a Universidade do Porto tinha, o fator distância, visto que sou do Alentejo, levou-me a escolher esta faculdade e não é de todo uma escolha de que me arrependo, porque a relação que existe aqui entre alunos e professores distingue-nos imenso de outras unidades de ensino. Os professores estão sempre prontos para nos ajudar, apesar de serem exigentes também, e por isso eu gosto bastante desta faculdade. No entanto, e apesar do Departamento de Química estar em crescimento, acho que talvez fosse uma boa ideia divulgar ainda mais e fazer com que os alunos do secundário, e até antes disso, se interessem mais pela Química e mostrarmos-lhe porque é que a Química é tão útil e interessante, porque no secundário não é essa a ideia que os professores passam, de todo. Aliás, as pessoas, na sua maioria, pensam que a Química é muito aborrecida e inútil. E pronto, resta-me agradecer a participação neste festejo e desejar os parabéns ao Departamento de Química, em especial a LQA. Rita Anastácio, que entrou este ano, foi das melhores alunas a entrar em Química, com média de 18, apesar de ser obrigatória as provas específicas, a Físico-Química e Matemática, que é equiparado a uma entrada num qualquer mestrado integrado em Engenharia. Mesmo assim, é a nossa honra. Há poucos meses está cá, já se entromou bastante bem nesta faculdade e, acima de tudo, já se meteu também em coisas relacionadas com a Expo e com outras atividades, ajuda toda a gente e, portanto, sabe que é necessário ter uma série de skills complementares, não só do curso. Agora gostaria de falar de um aluno do curso do mestrado de Ciências Gastronómicas, é o Bruno Moreira Leite. Ele tem uma história de vida engraçada porque não é um aluno, digamos, com um circuito normal, como todos vós que estão aqui. Bruno? Olá, boa tarde. Eu fui convidado para falar um pouco da minha trajetória e como a minha trajetória, que já beira 37 anos, perpassa a história da FCT.
Antes de ser cozinheiro, eu era, na verdade, economista e sempre tive, digamos assim, um pé na docência e na pesquisa. Eu trabalhava no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no Brasil. Mas, infelizmente, não era economia a minha área. A minha paixão sempre foi pela cozinha. E, como todo cozinheiro padrão, eu fui buscar formação, especialização em cozinha francesa e segui uma trajetória, digamos, convencional para um cozinheiro, buscando trabalhar em cozinha, aprender novas técnicas. Mas, com o tempo, eu comecei a me dar conta de que o trabalho de cozinha, com o tempo, se torna um pouco enfadonho e repetitivo e suprime um pouco da liberdade de criação e até mesmo do aprendizado contínuo. E, tendo em vista isso, após minha última experiência, eu tive um restaurante por quase 3 anos, eu resolvi vender o meu restaurante e investir na minha carreira, não só de cozinheiro, mas também de investigador, e, por isso, eu tomei conhecimento do mestrado de Ciências Gastronômicas. Conheci a professora Paulina no Brasil, através de uma colega que já terminou o mestrado, e resolvi dar uma guinada na minha vida e vir para Portugal e aprender um pouco mais sobre a ciência dos alimentos. E essa experiência tem sido, nesses quase 3 anos, tem sido uma experiência extremamente enriquecedora. Eu tenho projetos de dar continuidade ao meu mestrado, talvez se o doutoramento em Química dos Alimentos sair. O meu trabalho, basicamente, aqui, desenvolvo um trabalho na área de desenvolvimento de novos produtos com algas marinhas da costa portuguesa. O professor Leonel Pereira, da Universidade de Coimbra, me auxilia. E uma das coisas que me motiva a estar na casa e desenvolver esse trabalho é exatamente o espírito de equipa e de colaboração. O professor João Paulo Noronha, por exemplo, que com muita paciência me ensinou um pouco mais sobre a cromatografia gasosa e como eu posso analisar voláteis em algas. Ou o professor Mário, que quando eu venho coletar as minhas algas, coleto as algas no norte e trago-as para cá, gentilmente me cede alguns aquários para poder mantê-las vivas. E eu acho que eu vou falar um pouco do meu curso em si, que eu acho que a faculdade, eu vi ali investimento, investigação, mas eu acho que também a componente da inovação é algo que faz parte da instituição, haja vista a iniciativa de investir num curso de ciências gastronômicas. A gastronomia molecular é mais do que simplesmente a investigação dos fenômenos físico-químicos na cozinha, mas também é buscar entender, sob uma ótica científica, os fenômenos sociais e artísticos. E aí a coisa faz com que ela seja, digamos assim, um campo de estudo que é transversal não somente à química, mas também a outras disciplinas. É uma área de pesquisa multidisciplinar e acho que eu percebo que o grupo que compõe esse curso é um grupo bastante heterogêneo. No meu caso, cozinheiro, temos também pessoas da área de engenharia de alimentos e química, e que eu acho interessante, acredito que esse curso possa oferecer, com certeza são cozinheiros, como é o meu caso, com maior rigor técnico e científico, e também tenho esperança de que os químicos que resolvam se unir a essa iniciativa possam se tornar melhores cozinheiros e fazer da gastronomia um campo mais próspero. E é isso, basicamente esse é o meu depoimento. Muito obrigado pelo espaço e parabéns à instituição. Our next story came from far away. Xiaofei Wang is now a student to our PhD program on sustainable chemistry, and it's something that you want to tell to everybody about how you came to Portugal. Please. Hello, everyone. Thanks for giving me the opportunity to share my experience as a PhD student here in Chemistry Department, NOVA. Well, my name is Xiaofei Wang, as introduced by Zhuang. I'm a PhD student in sustainable chemistry. As you can see from my face, I'm not Portuguese. So I'm Chinese, and I was born in a city in the northeastern part of China. In the red corner, you can see it's a very beautiful city.
And before I came here, I have been to, I got my bachelor degree in China and a master degree in Sweden. I have been working in the Netherlands for my master's thesis and also got a short experience as a junior researcher in China. Then I came here in the beginning of 2014 to start my PhD study. Why I choose Portugal? So it's actually because of the project. It's called the Mermaid ITN. It's a project from Mercury Actions, funded by European Commission. The main task of this project is to manage the microbial resources in the urban water cycle. In this project, we have 13 PhD students and 1 postdoc who work around Europe, like in UK, in Denmark, in Sweden, in Switzerland, in Belgium, and I am one of the 2 students working here in Portugal, in NOLA. This is a very nice project that we have the chance to get together every half a year to share the experience of our research and to learn some new knowledge altogether. And we also have the experience, the chance to work in another partner, either in the university or in the industrial partner. Last year, I spent like 4 months to work in Anos Caldens in Sweden. It's a very nice experience, I would say, and also got a lot of improvement of my research, my study, or even my life. So I have been here for 3 years and 3 months till now. So far, it has been a very delightful experience to me. I have some reasons to tell you why I enjoyed here so much. The first is the research. Since I have been working in so many different countries and institutions, I would say the research here is taking the lead. No matter on the facilities, the lab equipment, or what we are doing for research, and also on the supervision that we can get. I would say I felt myself, before I came here, I didn't know how well I would stay here, but now I can tell you, for me, it's a right choice for my PhD. And also, as all of you may already know, we have a lot of training courses and activities given by the NOVA Doctoral School and also our department in our group. And by the way, thanks Teresa for giving us the email every week, reminding us about the events and the workshops, seminars happening in the department. And I'm very happy to join the BioEng group, and we have the opportunity to share our research, share our work every month in a workshop held within the group. It is very nice. And also, another reason I enjoyed staying here is the people. And I feel Portuguese are very friendly and helpful, no matter even when I was walking on the street looking for something, there was always people coming here to ask if I need help. Thank you so much, Portuguese people. and the most of my best friends in Portugal are from my lab. So I'm very happy to work in such a family, which is very friendly and caring each other. And last but not least, it's Portugal. Come on, people. I mean, the beautiful cities, the beautiful beaches, the delicious food, and also, the wonderful weather ever. Who will refuse Portugal? Thank you so much. Por sugestão do professor Fernando Santana, eu deveria começar a falar por dizer isto é tudo química, menos foi uma sugestão que ele deu, e de facto o que eu queria era mostrar um pouco sobre os 35 anos da licenciatura em Química Aplicada, quando tudo começou em 1982. Eu falei a alguns alunos meus a dizer que eu vou falar um bocadinho sobre os 35 anos da licenciatura, isto começou em 82, o que é que vocês acham que foi em 1982? Bem, se para nós
mais séniores, já é difícil lembrar as coisas de 1982, a resposta desses alunos foi: epá, isso foi à bué. E, de facto, foi mesmo à bué. 35 anos é quase o dobro da idade de muitos de vós que estão aqui. E, por isso, o que eu queria era começar a relembrar um pouco o que é que era este ano de 1982. E reparem, 1982 foi o ano onde foi lançado o Thriller, do Michael Jackson. Foi o ano onde a Madonna lançou o primeiro single dela. O primeiro single. Foi o ano onde os Metallica foram criados. Os Metallica, os Culture Club, os Cock Robin, estes senhores da Smith, que tanto me marcaram quando eu era mais novo que vocês. E, portanto, foram um ano que foi fantástico para a música, e isto marcou-me este ano. Foi o ano em que os ABBA deram a última atuação, porque depois zangaram-se as comadres e cada um foi para o seu lado. Foi o ano em que o Carlos Lopes bateu o recorde nacional dos 10 mil metros em Oslo. Portanto, foi um ano fantástico para quem o viveu. Vocês não, eu vivi-o. Foi um ano maravilhoso para o cinema. É o ano do Blade Runner, do Ridley Scott, o ano do E.T., do Spielberg, o ano da Escolha de Sofia, da Meryl Streep. É o ano em que o Sr. Arnold Schwarzenegger fez o filme Conan e começou a ficar conhecido. Hoje toda a gente o conhece. Foi o ano do primeiro Rambo. Foi o ano do Gandhi. E por isso é um ano que foi fantástico. E foi também um ano em que começámos a falar deste senhor. Steve Jobs, 6 anos depois de ter criado o primeiro computador da Apple, já dava de que falar, e esta é uma capa de fevereiro de 1982. Na ciência, o Sr. Aaron Klug tinha ganho o Prémio Nobel através do seu desenvolvimento da microscopia eletrónica cristalográfica, e cá por casa, todos nós temos um professor querido. Este é o professor Jorge Calado, é o meu professor preferido, e ele tinha ganho o Prémio Ferreira da Silva. Mas não foi só o único aspecto importante em ciência cá em Portugal. Por esta altura, uma série de alunos estavam-se a deslocar para a Quinta da Torre, no Monte da Caparica, ninguém sabia onde é que era, onde a Faculdade de Ciências e Tecnologia tinha começado os primeiros dias de uma licenciatura de Química Aplicada. E cá, o que é que nós tínhamos? Um edifício, 3 ou 4 hangares e montes de lama. Era lama por todo lado. E este é o decreto-lei do Sr. Pinto Balsemão, como Primeiro-Ministro, e do Sr. Vítor Crespo, como Ministro da Educação, onde diz que criam esta licenciatura em Química Aplicada na Faculdade de Ciência e Tecnologia em 1981, e as aulas começaram em janeiro de 1982. E os primeiros alunos que vieram para cá são muito particulares. Primeiro, porque foram para um curso completamente novo, numa faculdade relativamente nova. E este Química Aplicada tinha algumas coisas que já foram faladas aqui, muito especiais. Primeiro, tinha um ramo em biotecnologia único no país, e toda a gente gostava de fazer coisas do tipo CSI, que não havia na altura, e genética, uau! E, portanto, houve muita gente que veio arrastado pela biotecnologia. Havia outro ramo de Química Orgânica, mas esse ramo de Química Orgânica não era assim tão novo em Lisboa, e havia outros sítios que nós podíamos ter umas aulas sobre isso. Bom, estes alunos que vieram para cá, nos primeiros anos, desculpem lá, não são nada como estes alunos todos que estão aqui. Não são porquê? Porque eram alunos ultra motivados, vinham para uma coisa que não sabiam o que é que era, um curso, uma faculdade que não conheciam, num Monte da Caparica, que não havia mais nada nesta altura cá, e iam ter 5 anos para ter um diploma, 5 anos, não 3 como agora, e eram muito empreendedores. E faziam autocolantes, faziam bandeiras, faziam t-shirts, e tinham uma relação, desde sempre, muito forte entre eles e com os docentes desta casa. De tal maneira que, quando fizeram uma visita de estudo, convidaram um docente para ir com eles. Um docente. Hoje em dia isso é impensável. E esta miúda que está aqui ao lado é a professora Teresa, que hoje em dia está já reformada e que foi com eles a acompanhá-los para... Teresa de Noura.
Estas são algumas pessoas do primeiro ano que vieram cá ter estas aulas. Algumas delas são docentes cá, há outras que estão na plateia e há outros ainda que virão mais tarde, por questões profissionais, para estar um bocadinho convívio com todos nós. Ao longo destes anos conseguimos diplomar perto de 1000 alunos, 978 estudantes, numa época onde a licenciatura era de 5 anos, depois passou para 3 com Bolonha, houve ali uma altura que passou um período transitório para 4 anos e, acima de tudo, nota-se que, numa média, nós conseguimos diplomar cerca de 30 alunos em cada ano. Há aqui umas falhas, mas isso tem a ver com o período transitório entre os 5 anos e os 3 anos. Neste gráfico mostro, em barras a azul, a percentagem das pessoas inscritas face às vagas e nós podemos ver que, grosso modo, mantemos ali na zona dos 100%. Há aqui umas falhas grandes em que houve menos candidatos a esta licenciatura e isto devido ao facto só de haver uma obrigatoriedade das provas específicas em 2 das disciplinas que têm mais chumbos para o acesso ao ensino superior, Físico-Química e Matemática, e, portanto, além das engenharias cá nesta faculdade, a Química é a licenciatura, a única licenciatura que exige, por medidas nacionais, exige estes dois exames. O que quer dizer que a pessoa, já que eu vou fazer isto, talvez prefira fazer 5 anos e sai logo mestre do que estar 3 e depois tem que ir para um outro mestrado posterior. Mas continuamos a ter, nos últimos anos, uma procura crescente dos alunos para esta licenciatura. Nestas barras vermelho barra laranja, temos a percentagem de alunos que são diplomados face àqueles que foram inscritos em cada ano. E o que nós estamos a ver é que havia uma grande quantidade de desistências nos anos anteriores, isto é um período de 10 anos, portanto, há cerca de 6 ou 7 anos atrás havia uma grande percentagem de alunos que desistiam ou que pediam transferência para outro curso, quase sempre dentro da mesma faculdade, mas nos últimos anos estamos a ver um aumento grande da quantidade de alunos diplomados face àqueles que se inscreveram. Isto quer dizer que, penso eu, tem a ver com as medidas que esta escola optou em relação, por exemplo, à avaliação contínua. Portanto, os alunos estão mais acompanhados e conseguem progredir mais facilmente nos 3 anos da licenciatura. E onde estão estes alunos, todos estes 980 alunos que nós conseguimos diplomar? Nós fizemos um rastreio de cerca de 81% destes alunos, portanto, sabemos onde é que eles estão e o que é que fazem em 790 casos. E por isso, desses 790 casos, temos cerca de 80 e tal % em Portugal, que se mantiveram em Portugal, e se considerarmos na Europa com Portugal, portanto, temos cerca de 92% dos alunos que estão cá perto de nós, os restantes estão espalhados por todo o mundo. Na Europa, o que nós temos são alunos essencialmente em Espanha, França, Alemanha e Holanda e também no Reino Unido. Já vamos ver o que é que estes alunos ou ex-alunos fazem. Destes alunos todos, 72 optaram por ser docentes. Num estudo há muito pouco tempo que eu ouvi na rádio, o ser professor universitário é o emprego que dá mais prazer às pessoas. Quem foi o doido que inventou isso? E cerca de 72 ex-alunos nossos resolveram ser professores nas universidades ou em escolas politécnicas. 26 dos quais estão aqui na Universidade Nova de Lisboa e destes 26, 24 estão aqui nesta faculdade. E este é a nossa honra dos ex-alunos da licenciatura de Química Aplicada. Eles estão não só no Departamento de Química, como também no Departamento de Ciências da Vida, no Departamento de Informática, Conservação e Restauro e Ciências e Tecnologia da Biomassa. Numa altura em que se fala imenso de desemprego, eu não queria deixar de passar esta oportunidade para vos dizer que não há desemprego em Química. E não há desemprego em Química e os valores são estes. Numa altura em que Portugal tem cerca de 10% de desemprego,
Nós consultámos estes 790 alunos e 6 disseram que estavam inativos e 12 desempregados, o que significa 2% de não emprego para os ex-alunos de Química Aplicada até agora. Ora, numa altura em que Portugal tem os números que tem, em cada 100 pessoas até 65 anos, 43 têm o ensino secundário completo e destes 22 têm o ensino superior completo, nós damos ao luxo de ter cerca de 35% dos alunos licenciados em Química Aplicada com um doutoramento. E quando olhamos para os alunos que estão fora de Portugal, 60% dos alunos que estão licenciados em Química Aplicada, que estão fora de Portugal, têm um doutoramento. E por isso, nós temos a honra de dizer que possivelmente seremos a licenciatura ou o ciclo de estudos cá nesta faculdade que tem maior percentagem de doutorados ao fim do primeiro ciclo. Portanto, alunos que passaram para mestrado e depois passaram para doutoramento. E isto quer dizer, para mim, que esta grande literacia científica que os alunos de Química Aplicada conseguem adquirir está patente também em 2 ERCs que ex-alunos tiveram, a Cristina Silva Pereira e a Mariana Gomes Pinho. Onde é que estão os outros ex-alunos de LKA? Espalhados por uma série de empresas. Estas são os exemplos, alguns exemplos de empresas que cá em Portugal, de alunos de LKA, e por isso, no fundo, todos eles trabalham em uma série de instituições e empresas, desde a Bayer ao Valor Sul, dos vinhos à preservação de películas de cinema, da música aos laboratórios científicos da Polícia Judiciária. Nós temos cerca de 12% dos alunos no ensino superior, temos 8% dos ex-alunos como docentes no ensino secundário, temos 15% de investigadores e de bolseiros de investigação, 6% que se dizem gestores de qualidade e gestores de laboratório, 2% que se auto-intitulam empresários e o restante com uma enorme variedade de empregos. Portanto, para mim, a mensagem da LKA é uma licenciatura de Bolonha de 3 anos com um largo espectro em ciência e em especial em química, que dá acesso a uma série grande de mestrados e doutoramentos e que, garantidamente, quem faz este percurso todo chega ao fim e não tem desemprego. Queria aproveitar para agradecer o apoio da minha colega Luísa Ferreira. Foi ela que desencantou todos estes 790 alunos e também muito obrigado a todos vós por terem estado com esta atenção. Passaria a chamar a professora Ascensão Reis para falarmos do mestrado integrado em Engenharia Química e Bioquímica. Bem, depois desta conversa com o João, eu tenho apenas pequenos números relativamente a esta evolução, a história da evolução do mestrado, porque foi-nos dado 5 minutos para apresentarmos, portanto 5 minutos não é muito. Mas, entretanto, só para dizer como é que, o que é que aconteceu com o mestrado de Engenharia Química e Bioquímica, qual foi a evolução, e passa-se tudo em 1977, ainda nos Olivais. O curso fazia parte de um curso que era Engenharia de Produção Industrial, e a Engenharia de Produção Industrial tinha um tronco comum e tinha 2 ramos, o ramo de Mecânica e o ramo de Processos Químicos. Passados 7 anos, passa a ter, ainda dentro deste curso de produção industrial, passa a ter um minor ou um ramo de engenharia química. Começa a aproximar-se mais, digamos, do formato de engenharia química que é atualmente. Em 1986, e pela mão do professor Luís Sousa Lobo, e a convite do professor António Xavier, na altura presidente do
do Departamento de Química. O curso de Engenharia Química tomou uma forma autónoma, com uma estrutura própria, e foi integrado, aí sim, no Departamento de Química. Portanto, a Engenharia Química teve sempre integrado, a partir daqui, desta altura, integrado no Departamento de Química. Em 2005, tivemos, em 2004, aliás, o número de alunos candidatos ao curso baixou fortemente e resolvemos reestruturar o curso. Na altura ainda era uma licenciatura, reestruturar o curso e passar a chamar-se Engenharia Química e Bioquímica. Obviamente que houve uma adaptação não só do nome, mas também do conteúdo do curso. Nessa altura estava muito em moda, digamos, os aspectos da bioengenharia e isto parecia-nos, decidimos não lhe chamar bioengenharia ou engenharia biológica, porque havia já alguns no país e queríamos um curso mais diferenciador. E, portanto, chamámos-lhe Engenharia Química e Bioquímica. Obviamente que em português é um bocadinho estranho, em inglês lê-se bastante melhor, porque é Chemical and Biochemical Engineering, mas realmente com esta passagem nós praticamente duplicámos o número de alunos no ano seguinte. Em 2006, digamos, com o Acordo de Bolonha, passou a chamar-se um mestrado integrado em Engenharia Química e Bioquímica. Ok, nós temos como principal missão, como principal objetivo, dar uma formação forte aos nossos engenheiros, uma formação forte, diversificada e de forma que eles, com esta formação, se possam integrar em diferentes setores, industriais, investigação, o que seja. Portanto, é esta a nossa missão e para isso fizemos uma estrutura muito flexível e modular, de tal maneira que os alunos conseguem, ao fim do curso, se quiserem, não ter as mesmas disciplinas, portanto, ter uma formação mais bio, mais de engenharia química, mais de química verde, o que quer que seja. Portanto, há aqui uma vontade de formar um leque diferente de licenciados, com formações, obviamente, muito diferentes. Eu não tenho os números do João, tenho pena, mas não tenho, mas tenho os números apenas que indicam o número de alunos que entraram no curso e como podem ver ali, não sei se conseguem ver, mas em 2005 foi o ano fatídico realmente em que houve um decréscimo enorme da entrada dos alunos em Engenharia Química e em 2016 salta bastante, não é o dobro como eu disse, mas houve um aumento muito significativo. Em termos da acumulação, do número cumulativo, digamos, dos alunos que terminaram o curso neste momento, já vamos em mais de 1000 alunos graduados em Engenharia Química, portanto, desde o início. Ora bem, como o nosso objetivo é formar engenheiros e colocá-los na indústria, o mais possível na indústria, tem havido um grande esforço da parte da Comissão Científica e queria destacar aqui, digamos, o esforço do professor Mário Eusébio, que tem sido, que é indiscutível, porque ele tem sido, digamos, o motor desta diferença, é que se virem desde 2011 até 2016 a quantidade de teses de mestrado que são feitas em indústrias cresceu exponencialmente. E isto é muito importante porque muitos dos alunos que vão fazer as teses depois lá fora, portanto na indústria, acabam por ficar lá, ou portanto de terem um gosto especial pelo mundo empresarial. Portanto, esse é um aspecto muito importante para o nosso curso e que estamos a tentar, digamos, continuar, digamos, neste caminho, colocar o mais possível alunos na indústria. Onde é que eles estão? Eu não tenho números, mas tenho empresas e os alunos estão essencialmente nas empresas nacionais. Há vários alunos estrangeiros que fizeram doutoramento, etc. Mas em 2016, dos 60 alunos que se graduaram, 30 estão com emprego na indústria, 11 em investigação e o resto, enfim, não responderam. Portanto, esta é a nossa... Nós
Não atingimos o estado estacionário, queremos estar sempre em estado transiente e queremos continuar no futuro a apostar no nosso curso, mudá-lo, ser um curso flexível, adaptá-los às necessidades e à procura do mercado. Portanto, eu acho que fiz um overview do que é o nosso curso. Muito obrigada pela atenção. A professora Alice Pereira não necessita de apresentações e por isso ela vai falar sobre a licenciatura em Bioquímica. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, pedimos desculpa pelo atraso. Tentarei ser breve, mas não prometo exatamente usar menos do que os 5 minutos a que tinha direito. Só gostaria de dizer que, efetivamente, estou aqui em substituição da professora Cristina Costa, que todos conhecem, a coordenadora que, por motivos pessoais, não pode estar aqui e, portanto, vou só fazer uma breve retrospectiva da jovem licenciatura em Bioquímica. Antes de começar exatamente, fico muito contente por ver essa mancha traseira enorme de t-shirts e suetes com Bioquímica e, portanto, uma mancha enorme de alunos e tentarei efetivamente fazer o meu melhor. Portanto, a licenciatura, como eu disse, é jovem, tem apenas 12 anos, em outubro fará 13, o que efetivamente os senhores não conhecem, ou muitos de vós, os mais jovens, é que a licenciatura, peço desculpa, a licenciatura começou em 2004. Olhem, eu tinha aqui uma coisa, vou usar estes microfones. A licenciatura, dizia eu, começou em 2004, na altura o departamento era presidido pela senhora professora Isabel Moura, que está aqui na primeira fila, a nossa coordenadora de secção, digo eu, antiga secção de Bioquímica, era a professora Teresa Moura, já hoje ouviram falar dela. A secção era efetivamente pequena, constituída por estes membros, por ordem de idade na secção e para a agência da licenciatura contribuíram ainda vários docentes da antiga secção de Química Física e Inorgânica, que eu aqui tenho listados. Ora, muito bem, constituiu-se então, iniciou-se a licenciatura, tinha 4 anos, 2 anos após a sua implantação, tivemos que fazer uma reestruturação curricular devido às exigências do processo de Bolonha. Passamos então de 4 para 3 anos. Ok? Em 2007 diplomámos os primeiros alunos e temos aqui 3 nomes que eu gostaria de destacar, a Sandra, a Liliana e a Sara, são umas das primeiras licenciadas. E, efetivamente, depois, em 2009, tivemos que reestruturar novamente, quisemos reestruturar novamente a licenciatura porque achámos que queríamos dar-lhe uma componente mais experimental, introduzimos a disciplina de Projeto de Bioquímica, 15 ECTS e assim foi-nos atribuído o certificado de Eurobachelor, um diploma europeu importante. Em 2012, nova reestruturação, portanto passámos de bebés a crianças, de crianças a jovens. Aqui em 2012 a FCT Nova fez, eu tenho dificuldade em ver, peço desculpa aqui o ponteiro, mas estava a dizer que a faculdade adotou um novo perfil curricular extremamente interessante que tem a intenção de fornecer formação para além da científica e da técnica aos nossos alunos, as ditas soft skills, formação complementar, extremamente importante e apreciada pelo mundo empresarial e então fizemos e aproveitamos para rever outra vez o currículo, introduzindo novas opções ainda.
Em 2014 foi um marco importante, já vos vou falar um pouco mais à frente, em que os nossos alunos organizaram este Encontro Nacional de Bioquímica. Em 2015 foi-nos atribuído a acreditação à 3ES por 6 anos, o relatório era extremamente positivo, ou foi extremamente positivo, comentários excelentes, ficámos muito satisfeitos. Finalmente, em 2016, tínhamos então já licenciados, 430 diplomados. Peço desculpa, tenho que puxar a brasa à nossa sardinha. Temos 12, na altura temos 12 anos aqui, em 16, porque fazemos 13 em outubro, e já licenciámos 436 alunos. Portanto, um número impressionante, penso eu. Ora, se nós olharmos para o número de vagas, começámos em 2004 com 25, reparem que eu nem representei o ponto estaria aqui, e em 2016 temos 100, aumentamos para 100 em 2015 e hoje em dia preenchemos todas as vagas em primeira fase. Portanto, temos uma evolução notória, na minha opinião. Se agora nós olharmos para o que está a acontecer a nível nacional, portanto, se olharmos para os números, os normalizarmos em termos de médias versus alunos que foram colocados em primeira fase, nós estamos muito bem cimentados no mercado nacional, estamos em linha com a licenciatura de Bioquímica da Universidade do Porto, bem acima das restantes, nomeadamente da bem estabelecida licenciatura da Faculdade de Ciências. Portanto, penso que estamos a ser procurados já com base na excelência da bioquímica. Muito bem, eu não tenho também exatamente os números que o professor João Sotomayor apresentou, no entanto, que se quisermos seguir o percurso dos nossos alunos, mais de 85% dos alunos prosseguiram a sua formação académica ingressando em mestrados, cerca de 70 desses mais de 85% optaram por ficar na FCT Nova, o que é um bom indício também. Apenas 2% fizeram ou ainda estão a fazer o seu mestrado no estrangeiro. Dos tais 70% que ficaram na licenciatura, aqui na FCT, peço desculpa, temos cerca de 1/3 em mestrados de Bioquímica. Aqui, nesta fatia, incluímos o mestrado de Bioquímica e o mestrado de Bioquímica para a Saúde, mais ou menos a mesma percentagem no curso de Biotecnologia e os restantes nos mais diversos cursos que a FCT Nova oferece. Em termos de terceiro ciclo, mais de 15% dos licenciados em Bioquímica prosseguiram para além do mestrado o terceiro ciclo, 37% desses estão a fazer doutoramento em Portugal, os restantes estão a fazer principalmente na Europa, mas também uma pequena percentagem no Brasil, nos Estados Unidos, ok? O grande país de destino é, efetivamente, a Alemanha. Falei-vos há pouquinho do facto de, em 2014, os nossos alunos e apenas os alunos, sem a participação de qualquer docente, organizaram o 7º Encontro Nacional de Estudantes de Bioquímica, que trouxe mais do que 500 participantes aqui para o campus. Temos aqui algumas imagens das comissões organizadoras e, para quem não conhece a professora Cristina Costa, coordenadora do curso desde 2009, está aqui no centro a conversar mais uma vez com alguns alunos da comissão organizadora. Ora, muito bem, os nossos alunos, para além de serem extremamente empenhados na sua atividade académica, gostam ainda de organizar muitos eventos, são extremamente empreendedores. Portanto, desde 2009 que a Bioquímica tem um dia único e exclusivamente dedicado a essa área, e, portanto, tem organizado as várias sessões na Jortec, a que eu tenho tido o prazer de participar ano após ano e garanto-vos que são sempre interessantíssimas. Destaco para
Destaco a vossa atenção aqui para esta imagem que, nesse ano, adotaram o símbolo Galo de Marcelos. Estava muito engraçado o póster e todos estes pósteres constam de uma parede do Departamento de Química, no segundo piso, junto da direção. Mas, para além da Jortec e de todos os outros eventos, os nossos alunos também são extremamente bons em gaming, sabe-se lá o que isto quer dizer, ok? Mas dir-me-ão vocês, têm participado nestes torneios interuniversitários. Neste caso, trouxe aqui esta informação para os que não conhecem exatamente, mas o ano passado o último campeonato foi ganho pela FCT, mais uma vez deixando a concorrência para trás. Os finalistas eram, como podem ver aqui, as instituições mais cimentadas no mercado, diria eu, e, portanto, quem ganhou foi a FCT Nova e um bioquímico, David Peitinho, número 31662. Quero terminar apresentando-vos, meus senhores, a Ana, a Catarina, o João, o Pedro e os restantes 300 alunos inscritos neste momento no primeiro, no segundo e no terceiro ano da licenciatura de Bioquímica. Quero ainda agradecer a recolha das fotografias de um esforço absolutamente fantástico por parte dos alunos, em particular ao João Pedro Guerra, à Tânia Correia, Rui Pedro Patrício e Ana Rita Mendoza. Obrigada pela vossa atenção.